inclusive acima de outros nomes que estavam sendo colocados na mesa, que inclusive que eram de preferência do mercado, como era o caso do Tarcísio, eles, tá fazendo sentido, não é tão arriscado assim o lançamento colocar o nome do Flávio Bolsonaro para concorrer à presidência. E nessas conversas, Paulo, eu explico isso, eu falo que como é que um candidato é inviável se ele aparece com mais de 30% numa pesquisa, sem eu ter feito movimento nenhum pelo Brasil. Eu nunca fiz um movimento para ser candidato a presidente. Não rodei estados, não fiquei dando entrevista nesse sentido. Sempre aqui leal ao que o dono da franquia, que eu falo que é o Bolsonaro, me orientava a fazer. É o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Quando ele fala que sou eu, isso tem essa virada de chave surpreendente. Rapidamente, as pesquisas já me dão um V0, que a gente chama inicial, muito, muito alto, um piso muito alto, porque estava todo mundo esperando isso, Paulo. Quando o Bolsonaro apontar o nome, esse é o cara. Inclusive, muita gente estava cobrando, tem que ser ainda em 2025. Aí, quando o Bolsonaro faz o que eles querem e anuncia o nome, olha, vamos esperar mais um pouco, esperar ver como é que vai estar, se vai consolidar, se não vai. Peraí, eu não queria que ele escolhesse o nome, ele escolheu. Talvez porque houvesse convicção de que ele escolheram o nome que eles estavam querendo que eles escolhessem. Então foi esse ponto, e outro ponto que eu tenho assim, para que todos entendessem que era não era nada balão de ensaio. Eu vou até o final e vou vencer as eleições, né, se Deus quiser. E o outro ponto era com relação à plataforma econômica, que eu não tenho o que inventar. Eu tenho que dar continuidade ao que o Paulo Guedes vinha fazendo, que foi um trabalho genial, magistral. O Brasil foi um dos países no mundo que mais rapidamente se recuperou da pandemia. Números econômicos que colocam o Brasil na vanguarda que nunca esteve. Logo pós-pandemia, você vai lembrar, Paulo, o Brasil tinha um PIB maior do que o da China. A inflação no Brasil era menor que a nos Estados Unidos. Crescimento, sim. Então, assim, obviamente, eu nunca tinha visto o Brasil ter uma inflação menor que os Estados Unidos. Nós batemos recordes de carteira de trabalho assinada, foram mais de 100 milhões de carteira de trabalho assinada num determinado momento, bolsa batendo recorde, quer dizer, um pós-pandemia. E mostrou que, imagina se o Bolsonaro jogou num gramado de várzea, como a gente fala, com lama, e já foi bem sucedido, imagina se ele joga num tapetinho de São Januário. Como é que o jogo ia ser o resultado ia ser melhor ainda. Então, o que eu tenho dito é isso, a candidatura é concreta, é real, vamos até o final. E a parte econômica, vocês podem ter certeza que eu vou fazer de tudo para montar uma equipe sensacional na parte econômica, com autonomia para fazer o que tem que fazer, e, se Deus quiser, com um resultado ainda melhor do que foi no governo Bolsonaro. Eu ia te fazer uma pergunta agora, já que você falou de São Januário, mas eu não quero te colocar numa situação difícil, que é como é que a gente resolve o Vasco. Mas eu vou dizer assim, vou deixar esse problema do Vasco para... Vamos falar de economia Nação vascaína, brasileira. esse ano promete, 2026 vai ser de muitas alegrias, na política e no futebol pra gente. Tem 2 vascaínos aqui no estúdio. A gente tá falamos de Faria Lima, um outro setor importante do establishment brasileiro que recebeu tua candidatura, você mencionou aqui de passagem com certo ceticismo, foi o centrão político. Né? A gente tem uma figura icônica, o teu amigo, eu falo aqui porque ele mesmo diz que é seu amigo, eu sei que é, o Ciro Nogueira. É amigo. Eu sei que vocês têm uma amizade pessoal. Ele teve uma posição dúbia. Por outro lado, você tem o União Brasil, que agora parece que talvez resolva voltar para o governo e apoiar o Lula. Como é que estão as conversas com o chamado centrão do Brasil hoje? Bom, Paulo, essas conversas é que sempre que eu trato, eu nunca, se não tiver o consenso e a autorização, eu não trago para público exatamente os termos do que a gente conversa. Mas o que eu posso falar é que as conversas são sempre muito boas. O próprio Ciro Nogueira foi uma das pessoas que mais me incentivou, e não foi uma das que mais incentivou, e uma das que primeiro incentivou, aí colocando o nome para ver o que estava acontecendo. Eu que resistia, não queria. Então, tem boa relação com ele, e assim, eu acredito de verdade que eles virão para o nosso palanque, eu não sei se mais cedo ou mais tarde. As conversas com o presidente também do outro, o co-presidente, né? Porque a Federação Progressistas e União, com o Rueda também, são muito boas as conversas, é um entusiasta também da minha pré-candidatura, e tá todo mundo nessa página. Será que vai? Porque ninguém quer perder para o Lula. Uhum. E para mim, Paula, a minha pré-candidatura é que a de segurança, porque a gente não arrisca disputar uma eleição para governo de São Paulo sem o Tarcísio, ou seja, o Tarcísio candidato à reeleição
no governo de São Paulo. É um palanque importante, ele não perde essa eleição lá de jeito nenhum. Se ele não fosse o candidato a governador, colocaria muito em risco perder o estado de São Paulo e também, por que não, o risco de perder a eleição presidencial para o Lula, o Tarcísio perder para o Lula. Então, a minha pré-candidatura dá essa segurança para esse palanque que a gente não perde em São Paulo, eu acho que dá um passo importante no maior colégio eleitoral para a candidatura nacional, para o meu nome, e eu não tenho nenhuma dúvida que eu não vou perder essa eleição para um produto vencido. O Lula é aquela picanha podre, estragada, fedorenta, sabe? Aquela cerveja choca. Você consome cerveja choca? Você come a picanha estragada, podre? Não come. Esse é o Lula, um cara analógico, um cara que já deu a contribuição que ele tinha que dar para o país, enganou muita gente. Os resultados são decepcionantes e desastrosos, mais do que nunca nós vemos isso agora. E o Brasil não vai, sabe que não aguenta mais. O Lula está cansado. O Lula tem que ir para casa, né, passear pelo mundo com a Janja, ele está milionário, né, não precisa de dinheiro público nem para isso. Lula é milionário, é o pai dos pobres, mas quando vai lá para a COP30 no Pará, fica longe dos pobres, né? Fica no iatezão de luxo, não quer ficar lá perto dos pobres, sentindo o cheiro de esgoto, exalando lá dos lugares pobres que tem ali no entorno de onde aconteceu a COP30 lá no Pará. Em vez de resolver os problemas dos mais pobres, aproveitar uma oportunidade como essa, onde centenas de milhões de reais foram gastos ali. E o que melhorou na vida da população no Pará? Nada. E o Lula, o pai dos pobres, isolado, lá no iate de luxo, tomando champanhe com a Janja, e o evento lá rolando solto, os índios reclamando, os pobres sofrendo, indo lá para tirar foto perto do iate, mas voltava para casa para a sua realidade triste de ver sua criança brincando numa vala a céu aberto na porta de casa, problema que poderia ter sido resolvido com esses investimentos que foram feitos na Copa. Então esse é o Lula. Eu digo o seguinte, ninguém vai perder a eleição para o Lula. Ninguém perde, porque não dá, o brasileiro não cai mais nas mentiras do Lula, não vai mais acreditar em promessas mentirosas, que é o que ele sabe fazer. Eu falo que ele é o filho do Gepeto de verdade. Esse cara é o Pinóquio encarnado. Ele é o pai da mentira. Não vai mais enganar o povo brasileiro por 4 anos. Senador, você mencionou o governador Tarcísio. Antes de você ser candidato e anunciar sua candidatura, eu sei que vocês conversaram. Quando veio o seu anúncio, muita gente, eu me incluo aqui, estranhou a falta de entusiasmo do apoio dele à tua candidatura. Ele fez um apoio, mas vamos estar junto, mas não foi tão efusivo quanto poderia ter sido. Por quê e como é que está a relação de vocês? Não, o Tarcísio foi a primeira pessoa com quem eu conversei depois que o Bolsonaro tinha tomado a decisão. Porque eu sabia que ele era a pessoa que estava ali na maior expectativa, que podia ser, mas nossas conversas sempre foram no sentido, olha... Ele sempre me disse que não seria. Ele sempre falou que não queria, eu também não queria. Nossa conversa sempre foi nessa linha. Vamos esperar lá para frente, ver o que vai acontecer. Tem tanta água para rolar, para passar embaixo da ponte. Bom, ele falava que não queria, mas eu acho ali que tem um seguinte contexto, Paulo. Tem um pessoal no entorno dele que não é que quer ver o Tarcísio presidente da República. Tem um pessoal que quer ver o Tarcísio longe de São Paulo. Essa é a minha leitura. Com o Tarcísio fora de São Paulo, abre um palanque importante para outros players ali. Essa é a minha leitura, mas assim, o que eu sempre digo, Paulo? O Tarcísio tem que estar forte e eu tenho que estar forte. E a gente tem que estar junto no mesmo palanque. É isso que vai acontecer. O Tarcísio fez um gesto muito legal comigo, que no Natal ele me ligou, estava até com o Carlos em casa, fiquei muito feliz com a ligação dele. Ele falou, Flávio, Feliz Natal, tamo junto, conta comigo. Né? Então, Tarcísio, obrigado pela ligação, fiquei feliz demais com a sua ligação. Botei o Carlos do lado para ver também, ouvi do próprio Tarcísio o que ele estava dizendo para mim ali. Então, agora, o Tarcísio tá nas férias dele, inclusive está aqui nos Estados Unidos também, pelo que eu estou sabendo. E, enfim, tá ali dando uma recarregada nas baterias, como eu também estou. E eu não tenho dúvida, Paulo, que a gente vai estar cada dia mais próximo, mais junto do que nunca, porque o projeto dele, para dar certo, tem que estar comigo, e o meu, para dar certo, tem que estar com ele. Então a relação tá boa. A relação tá boa, cara. Eu respeito muito o Tarcísio, eu acho que ele é um cara assim, ele é um cara leal ao Bolsonaro, e é uma pessoa que vai, no momento dele, no tempo dele, tá perto, dá o palanque, e vamos caminhar junto, porque a vitória em plano nacional passa também, e principalmente por São Paulo. Agora, uma coisa que todo mundo
tem na cabeça, não sei se já te perguntaram isso em alguma entrevista, mas eu acho que é uma pergunta razoavelmente óbvia. O candidato à presidência da República em 2026, a gente sabe, e isso está absolutamente estabelecido, era para ser Jair Bolsonaro. É o candidato que representa o movimento nacional populista no Brasil. O nome bolsonarismo é do Jair. Jair foi inviabilizado não pelo povo, mas pelo judiciário, num inquérito que todo mundo sabe que é fajuto, pelo menos todo mundo que está assistindo, exceto os jornalistas, sabem que é fajuto. Até os jornalistas sabem que é fajuto, mas fingem que não sabem. Começou a se colocar como candidato o seu irmão Eduardo, como possível sucessor de seu pai. O que aconteceu? Imediatamente o judiciário também inventou uma coisa absolutamente fajuta e louca para poder torná-lo inelegível e impedi-lo de voltar ao Brasil. Então nós temos duas candidaturas de Bolsonaros que foram inviabilizadas não pela vontade popular, não pela dificuldade das urnas, mas apenas pelos burocratas togados. O que faz você crer, ou melhor, deixa eu reformular, você tem medo de que isso também aconteça com você? De que o judiciário invente, porque eles não precisam, né? A história show me the man or show the crime. Me mostra o homem que eu vou te mostrar o crime. De que inventem tirem da cartola alguma coisa contra você? Não tenho medo, pode ser que isso aconteça, que eles inventem alguma coisa, mas não tenho medo, não. E vou te falar mais, sabe quem mas como que você não tem medo? Sabe quem me fez essa pergunta também? Jair Bolsonaro. Ele me chama de Cho, né? Cho. Eu não pergunte a origem disso, porque... Enfim, agora eu vou ter que perguntar. O Carlos pode explicar melhor. O Carlos não gosta de mim. Não posso perguntar pro Carlos. Que bom, você não vai saber. Não vou saber. Mas é brincadeira de criança. Então, Cho, tu sabe que os caras vão pra cima de você, né? É o Vaga e o Cho, é isso? Não, Vagão? não. Tem nada a ver, não. Não entendi. Tem nada a ver. Você sabe que os caras podem fazer isso. Eu falei, sei. Mas pra mim isso aqui é projeto de Deus, cara. Eu não vou. Não tô nem aí. Tá na mão dele. Então é uma questão de fé. Fé total. E convicção total que a gente vai mudar esse Brasil, mas com força, tá? Com força. E vai ser um negócio assim histórico pro nosso país. Pode escrever. Agora, então, assim, o que é fé. E me sinto preparado também. Eu não... Conversei muito com a minha esposa sobre isso, lógico, né? Que ela no começo também ficava um pouco com o pé atrás. Pô, a gente tá aqui com nossa vida, está estabilizada. Você tem aí uma reeleição para o Senado bem encaminhada, porque aparece nas pesquisas lá em primeiro sempre. Você é senador do Rio. Não sei, eleição e apuração, eleição e mineração só após apuração. Mas sim, era bem encaminhado, estou bem cotado para Senado no Rio de Janeiro. Mas assim, ela foi entendendo, até por participar de grupos de orações que nós participamos, por ela começar a estar mais próxima de mim em algumas tomadas de decisão. Ela ficou segura também, falou, é isso que Deus está colocando no seu coração? Então vamos embora, conta comigo. Então essa é a minha mulher, que eu sei que também não é fácil, que a família sofre muito num momento como esse. Né? Então, assim, é um projeto que eu tô com essa mentalidade. Fé. E a minha vontade, meu sonho, cara, é virar uma chave de prosperidade na cabeça do povo brasileiro, o Paulo. Porque do jeito que tá, as pessoas ficam felizes de ganhar Bolsa Família, cara. E eu sempre falo o seguinte, olha, você quer ser Bolsa Família. Não tem governo que vai tirar a Bolsa Família de você. Você vai continuar recebendo, se você precisar, vai continuar recebendo. E é o papel, obrigação do Estado, dar um mínimo para você ter o que comer. Agora, você que recebe a Bolsa Família, ninguém vai tirar. Isso vai ser mantido. Isso é ponto pacífico. Qualquer candidato à presidência da República não vai ameaçar isso nunca. Tá? Agora, você quer que seu filho continue dependendo do Bolsa Família para ter o que comer? Ou você prefere que o seu filho tenha uma alternativa, tenha um caminho que ele possa seguir com o mínimo de educação básica, educação profissionalizante, para que ele possa buscar a prosperidade, o sustento da sua família sem precisar desse apoio de um programa social? Você quer que seu filho também continue dependendo a vida inteira de um Bolsa Família? Eu tenho certeza que muitas pessoas, Paulo, vão dizer que não. Olha, eu preciso, mas eu gostaria que meu filho fosse doutor, que meu filho tivesse uma profissão, que meu filho ganhasse 3, 5, 10 vezes mais do que eu recebo com esse Bolsa Família. Eu gostaria que minha filha fosse dona de uma empresa própria que ela vai criar, ela vai ser a chefe dela mesma. Acho que esse é o sonho de todo pai. E é isso que me motiva também, é virar essa mentalidade. Olha, cara, a gente pode, a gente consegue, depende de nós. Eu postei na minha rede social... Teu novo amigo, Pablo Marçal, chama de virar o código, não é isso que ele chama assim? Ele chama de virar o código, né? Virar o código. Mas assim, o Pablo Marçal é um cara que
Eu tive assim, eu conheço ele desde 2022, na verdade. Foi casual o nosso encontro lá em São Paulo. Na verdade, eu estava preocupado de pegar o avião. E foi no dia que estava sendo a votação do projeto da dosimetria no Senado. Quer dizer, pô, vai que eu estou no ar, pô, tem um projeto, eu não consigo votar. Sim. Então, eu fiquei em São Paulo. Aí eu vou fazer o que aqui? Pô, você não quer ir lá conversar com o Pablo Marçal? Eu falei, quero, vamos lá bater um papo com ele. Pô, ele me recebeu de braços abertos, cara. Ele, enfim, já tinha trocado Não, mas a gente já tinha trocado algumas ideias há um tempo atrás. E ele falou, o que você quer que eu te ajude? Eu falei, cara, quero que você... Ele estava dando uma palestra num curso que ele faz aí. Cara, vamos lá. Vou pedir para o seu público, aqui tinha acredito, umas 400 pessoas mais ou menos. Vou pedir para o seu público orar comigo, vamos lá? Vamos embora. Foi assim, cara. Foi só o que ele fez. Ele foi abrir o palco dele, que ele não faria para qualquer um. Sim. Fizemos oração, eu proclamei algumas palavras que eu tenho dito em voz alta, que eu acho que me dão também proteção, porque isso aqui, Paulo, é também uma guerra espiritual. Por isso dessa forma. Você anda com o seu pastor, é isso? Isso aqui o pastor está do meu lado direto aí, pastor Pedro. Então, assim, eu encaro também dessa forma e me sinto muito protegido. Isso aqui me dá segurança. Você tem medo? Não. Porque eu sei que Deus vai fazer comigo o que tiver que fazer. E se não fosse uma coisa que eu não vou juntando as pecinhas do quebra-cabeça do que eu ouço há bastante tempo, do que eu estou enxergando no cenário político, Paulo, eu não seria maluco de ir para uma aventura. Então, assim, eu não estou indo para uma aventura. Eu estou indo para um projeto de resgate do Brasil. Você quer uma almofada, Flávio? Eu quero, cara. Mandrake, tu pega uma almofada qualquer para mim? Que aqui escorrega, né? O couro escorrega para... Cadeira nova, estúdio novo, as pessoas vão suando, né? Porque como sua bunda, aí as pessoas vão suando e aí daqui a pouco a cadeira. Mas não é bunda suada, não, cara, que aqui é a calçadinha escorregando no couro. E tem alguma, ainda da época da rachadinha, ficou alguma coisa? Tem algum processo? Não, aí? Tá tudo arquivado como tinha que ser. O que aconteceu ali? Aliás, é um bom tema, porque tem gente que é seu eleitor e que não sabe até hoje o que aconteceu ali. Às vezes as pessoas vêm com objeção, não, mas o negócio de rachadinha, eu falo assim, mas o que tem de rachadinha? A pessoa não sabe nem articular para mim o que houve. Não sabe o que é. Não sabe então o que houve ali? Por que te acusaram? Qual era a acusação? Aquelas acusações, aquele show de horrores. Vejo da cor do Brasil. Agora vamos lá. Todas aquelas acusações, aquele show de horrores, você sabe que eu nunca teve início um processo criminal contra mim. Você nunca foi indiciado? Nunca teve, não, fui denunciado. Nunca fui denunciado. Nunca teve início um processo criminal contra mim. E você pega as investigações, cara, aquilo ali é uma manipulação horrorosa desse negócio de COAF. São pessoas ali que fazem um trabalho para te acusar de coisas que não existem. Que é uma movimentação atípica. Cara, movimentação atípica pode ser qualquer coisa que eles quiserem. Só que tudo compatível com a minha renda. Você pega, foram mais de 40 ex-assessores meus, Paulo, ouvidos. Não tem um que fala que eu pedi dinheiro em troca de alguma coisa, que eu empreguei em troca de dinheiro. Nada. Não tem nada, absolutamente nada. O meu patrimônio compatível com a minha renda. Aquele que chegou a ser preso, como era o nome dele? O Queiroz. Ele aqui ali, ele tinha uma autonomia para contratar algumas pessoas, ele até confessa algumas coisas ali, mas até ele e as pessoas que ele contratava botavam no papel, olha, eu nunca tive, né, o Flávio nunca me pediu nada, nunca condicionou nada. Então, assim, é um grande atestado de idoneidade para mim. Só que a imprensa explora de outro jeito. Porque, na verdade, Paulo, eu percebia que ali não era para atingir o Flávio Bolsonaro. Aquilo foi final de 2018. Eu não pude nem comemorar a minha eleição para o Senado, porque foi em outubro de 2018, houve eleição, me elegi, meu pai se elege na sequência. E no comecinho de dezembro que começam a surgir essas denúncias. E eu, em 16 anos de vida pública, eu já era deputado há 4 mandatos. Paulo, nunca teve uma vírgula contra mim. Nada. Bastou meu pai se eleger presidente da República para começar a fazer isso comigo. Eu acho que eles queriam ali, de alguma forma, tentar botar o presidente Bolsonaro de joelhos, uma espada na cabeça dele, não conseguiram. Eu fui uma grande muralha ali que impedia que isso acontecesse. O que é um bom ponto até para a gente abordar. Eu quero te perguntar sobre isso, sobre essa muralha, sobre CPI da Lava Toga, que isso também é uma coisa na narrativa repetida, que é importante a gente vencer aqui. Antes, nessa mesma toada, negócio de loja de chocolate, casa de 6 milhões em Brasília, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eles me acusam de essa narrativa mentirosa. O Bolsonaro ele não conseguiu fazer o governo porque tinha que salvar o filho dele. Mentira, cara. Todo o meu processo não teve nada a ver com Brasília. Não tinha nada que o presidente da República pudesse fazer. Meu processo foi investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
aonde ele foi enterrado foi no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Depois os recursos é que foram chegando até Brasília, mas já estava tudo resolvido no mérito lá embaixo, não tinha mais nada que pudesse ser feito. Então, assim, meu pai não fez foi o movimento. Supremo que derrubou o seu processo? Não, já estava, só manteve o que o Tribunal de Justiça fez. E como tinha que manter, porque foi tudo ali uma ilegalidade atrás da outra, um show de horrores, e que todo mundo viu que era para perseguição, não era para investigar nada de errado que eu tivesse feito. Mas aí os caras do Supremo agiram porque a gente sabe que eles não agem por consciência, não sei nem quem foi o ministro relator. Mas assim, até para fazer ali exceto o que a gente está vendo com meu pai, que eu acho que é assim, uma coisa totalmente fora da curva. Foi um novo, foi realmente anormal, foi fora do... muito, foi fora assim, de é muito fora da curva, que não acabou com meu pai, né? Sim. Mas assim, tirando isso, ali não tinha como, eles não podiam inventar alguma coisa que não estava ali em toda a investigação. Então, não tiveram dificuldade então, Racha, de manter. Nunca fiz isso. Porque muita gente, parte, não você sabe que eu vim da política do Rio, nós dois, né? Mas eu vim da